Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o seu, o meu, o nosso podcast, produção da Mercado e Consumo, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas. Eu adoro falar que aqui no Bora Varejar a gente conta histórias do mercado. Eu sou o Gustavo Groman, editor da Mercado e Consumo, e aqui ao meu lado é sempre um prazer, a Iana Freitas. Tudo bem, Olá, Iana? tudo bem? Eu já estava te atropelando aqui, falando olá para todo mundo quando você começou. Bem-vindos a todos que estão acompanhando mais um podcast Bora Varejar aqui na Mercado e Consumo. Prazer, Gustavo, estar aqui novamente. E temos boa história para contar hoje, né? Boas histórias para contar hoje, como sempre, aqui no Bora. Ah, tem. Como eu gosto de falar, adoro falar, histórias para contar. E hoje nós vamos falar sobre um case de food service, mais especificamente de hambúrgueres, que eu adoro, tanto hambúrguer quanto deste case especificamente. Eu sou um consumidor, que começou nos Estados Unidos e que chegou aqui no Brasil há mais de 10 anos. Recebemos aqui hoje o Augusto Ribeiro de Souza, CEO do Johnny Rockets no Brasil. Tudo bem, Augusto? Vem para cá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gustavo, Ayana. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Que bom te receber aqui para contar muito sobre esse case de Johnny Rockets no Brasil e para falar sobre food service e muito mais coisa. Antônio Augusto, mas vou chamar o Augusto. Augusto, conta para gente um pouco da história da Johnny Rockets lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Como é que começou, tanto lá quanto cá? Bom, lá começou a história em 1986, uma loja que foi montada, a primeira operação em Los Angeles, na Melrose Avenue, bem no coração dos artistas, dos estúdios de Hollywood, né? E através de um maluco que adorava hambúrguer, mas naquela época ele trabalhava mais na área fashion, tinha muito contato com os artistas, com os estúdios de gravação, e implantou o que ele gostava na área onde ele atuava de trabalho, né? E juntou a fome com a vontade de comer, porque estando nesse local, ele tinha o acesso de muitos artistas, muitos diretores de filmes, e o Johnny Rockets acabou ficando muito conhecido. Em paralelo, entrou em muitos filmes, como tá com o ambiente de muitas hamburguerias. Ela tá com uma casa temática, né, dos anos 50. Então, muitos dos filmes que você vê aí, naqueles diners dos anos 50, é dentro do Johnny Rockets, né? Foi filmado, De Volta para o Futuro, tem vários. E o Johnny, né, começou ali. Passado alguns anos, ele começou a expandir no próprio Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos. Foi para uma expansão internacional, não muito assertiva, não muito acertada. Isso foi nos início dos anos 90. Recuou, acabou negociando depois a marca para um outro player. Esse outro player começou a crescer através de lojas nos Estados Unidos, chegou a ter mais de 200 unidades nos Estados Unidos, abriu lojas nos 4 cantos do mundo, e eu vim a conhecê-los em 2003, numa viagem que eu fui para os Estados Unidos, gostei. Nessa época eu ainda era franqueado do McDonald's. Quando eu saí da rede McDonald's, eu queria montar alguma coisa na área de hambúrguer, lembrei do hambúrguer, lembrei do Johnny Rockets, fiz o contato e a partir daí começamos a traçar esse desenvolvimento no Brasil. Trouxe a marca em 2004, em São Paulo tinha uma marca colidente, com uma marca chamada Rockets, muito bacana tal, mas era um clone do Johnny Rockets. Teve um problema de registro de marca no Brasil, na qual eu fiquei impedido de abrir a marca durante 8 anos, para ser exato. 7, 8 anos. Ao final do 8º ano, aí o Johnny Rockets já tinha um outro dono lá nos Estados Unidos, que era um fundo, e o fundo é mais assertivo, mais objetivo com esse tipo de situação. Adentramos com uma ação no Brasil para retomada de marca, retomamos a marca em pouco tempo e abri a primeira unidade, então, em dezembro de 2013, no Shopping Internacional de Guarulhos. A partir daí, a gente vem crescendo. Hoje nós estamos passando das 50 lojas por todo o Brasil, temos praticamente todos os estados, faltando alguns estados aí que devemos abrir até o final do ano.
E já é uma marca consolidada, né? Hoje a gente está falando de quase 12 anos de operação. Muito Augusto, legal essa história antes da do... Iana... Não, eu queria só fazer um comentário antes da Iana perguntar, porque assim, eu sou fãzaço do De Volta para o Futuro. É isso, eu ia falar disso também. E eu não acredito, cara, que eu não sabia disso. Também Sensacional, não. fiquei muito feliz de saber Eles que, de mexem certa maneira... eles mexem um pouquinho no ambiente, mas naquela época não tinha essa tecnologia, né? Então eles mexem no ambiente, mas vários filmes, eu me falha a memória agora, que você assiste, é aquele ambiente com piso xadrez, balcão, milkshake, com chorinho, é o Johnny Hawkins. Muito Demais, legal, que é muito bem legal, cara muito de legal. hamburgueria americana, né? Total, assim. Que a gente tem no nosso Você pegou os imaginário, anos então é 50. real, né? É porque os anos 50, os anos 60, na década de 80, quando ela nasceu, ou 90, ela estava muito próximo, né? Nós estamos em 2025, estamos falando de 45 anos, tudo, né? Então tem um delta aí que 3 gerações nem sabe o que é. Mas, então, naquela época, ainda existia muito saudade de Elvis Presley, Twist, né? Verdade. Era um pouco mais próximo, né? Hoje é muito mais distante. Então, ela pegou uma base muito boa, e como eu falei, ela nasceu dentro de Hollywood, então os estúdios estavam ali. Os diretores saíam à noite, acabavam as gravações, iam para o Johnny Hawkins. Ele tinha muita amizade, porque ele fazia a parte fashion. Então, uniu a fome com a vontade de comer mesmo, daquela, deu certo. Era outra época, né? Outras oportunidades, outras chances. Veremos filmes com outro olhar agora, hein? De vez em quando eu fico caçando para ver se eu vejo alguma coisa. Imagino. Você comentou que vocês estão no Brasil inteiro, né? 50 unidades, não é isso? Cerca de 50 unidades. Todo o Brasil, quase todos os estados. Ainda não tem todos. E em que estados com mais força? Imagino que começou mais para o Sudeste. Mais força São Paulo, mais força Sudeste, né? São Paulo, Paraná, Porto Alegre, tem bastante força em Fortaleza, crescendo bastante agora para o Norte e Nordeste, Manaus, Belém, Teresina, inauguramos novos mercados agora, Florianópolis, estamos com 3 unidades, Curitiba com 3 unidades, São Paulo com várias. Por incrível que pareça, Rio de Janeiro ainda estamos devagar, tateando, que era um foco que a gente queria. Então, os nossos estados ainda que estão em prospecção é Rio de Janeiro e Minas Gerais. E como é que é ir para esses mercados tão diferentes? Depois a gente vai falar também da diferença dos Estados Unidos e Brasil, mas no Brasil mesmo a gente está falando de um público aí bem diverso, né, também, dependendo da região. Acho que é 27. Basicamente. Nós temos 27 países, né? Mas não é só aqui, né? Nos Estados Unidos também. Então, quando você fala dos Estados Unidos, costa leste e costa oeste, é Corinthians e Palmeiras, entendeu? É Flamengo e Vasco. São 2 mundos diferentes. Então, você pode ver, você tem a pizza de Chicago e a pizza de Nova York. Você tem o hot dog de Chicago e o hot dog passando aquele de Nova York. Você tem aquelas rivalidades de cidades, né, de estados, né? E nos Estados Unidos você tem cidades e tem as costas, oeste e leste. Então, você tem, são os mercados bem super distintos. E o Brasil é a mesma coisa. Você vai para você olha, né, que vê que Pernambuco é diferente da Bahia, que é diferente do Ceará, que é diferente da Paraíba. Você fala, é Nordeste? Não, cada estado tem uma característica, tem um jeito, e tem que se adequar, e tem que entender isso, né? E como é que foi para vocês, Augusto, trazer uma rede norte-americana? A gente está falando de diferentes públicos lá mesmo e de diferentes públicos aqui, né? Como é que foi para vocês trazer, pensando em cardápio e experiências, né? E se teve também alguma dificuldade por ser da rede em relação à mudança de cardápio, esse tipo de coisa? Já me facilitou muito por eu ser do meio, né? Então, eu já sabia as minhas dificuldades, sabia o que eu já ia enfrentar, já tinha praticamente uma cadeia de distribuição, uma cadeia de produto, de fornecedores na minha mão. Então, para mim, já estava dentro do meu ecossistema. O acordo com o americano foi muito claro, eu sempre deixei isso bastante claro mesmo com eles. Eu trago uma marca, mas eu nacionalizo o máximo que eu puder, chegando até 100%. No Johnny Hawkins, eu nacionalizei todos os produtos, insumos em 100%, e equipamentos em 95%. Só a Junkie Box, que é uma caixinha de música que não tinha no Brasil. O resto, tudo aqui. E foi muito tranquilo, até pela experiência que a gente tinha. Então, isso facilitou bastante, porque eu sabia que, até por experiência, que o câmbio
iria uma hora ou outra atrapalhar bastante, e inviabilizaria qualquer operação. Com relação a cardápio, também uma outra tranquilidade em termos de conhecimento, né? Fiz os americanos entenderem como funcionava, até usei vários exemplos de marcas americanas no Brasil que adentraram no Brasil e saíram, tiveram que voltar uma, talvez duas vezes, porque eram muito rígidas no cardápio e do meu jeito, se não for do meu jeito, não roda, então, ok, não funciona assim, né? Há muito tempo não funciona assim. Então, até de novo, né, pela experiência que a gente tem, né, foi, entre aspas, relativamente fácil né, convencê-los. O Brasil hoje é o único país do mundo que serve pratos, tá, no Johnny Rockets. Johnny Rockets é uma hamburgueria focada em hambúrguer, shakes e fries. No Brasil, hambúrguer, shakes e fries, plates e por aí vai. Então eu tenho... No Brasil, o Johnny Rockets não é uma hamburgueria, uma lanchonete. É um casual dining. Ele se posicionou na linha de casual. Ou seja, serviço de garçom, tem costela, tem massa, tem os pratos, tem os hambúrgueres, claro, sem dúvida. Mas ele ficou muito mais aberto ao público. Por quê? Hambúrguer, até anos 2010, 2012, por aí, 13, você tinha uma característica muito grande, né, com o hambúrguer. Hambúrguer você só comia de quinta, sexta, sábado e domingo no almoço. Quinta, muito fraco, sexta, todo mundo ia chutar o pau da barraca, comia hambúrguer, sábado e domingo. E à noite? E você não pode montar um restaurante com tamanho, né, com investimento, para vender quinta, sexta, sábado e domingo de almoço e os dias à noite, com exceção de segunda. Segunda é ruim né? Segunda é ruim mesmo, né? Sempre foi. À noite também era ruim. Então, você tinha um faturamento limitado, você tinha né? E isso não fechava a conta. Então, foi muito fácil até mostrar para eles, ó, se eu não tiver isso, eu não sobrevivo. Tanto que eles vêm aqui, eles olham, né, para o Johnny Rockets, eles são contra, os mais tradicionais são contra isso que eles olham aqui, porque não tem nada a ver com o Johnny Rockets mesmo, mas eu coloco eles aqui, olha, tá vendo quanto sai de hambúrguer e quanto sai de prato? De segunda, terça, quarta, e talvez agora, segunda, terça e quarta, que quinta virou sexta, sexta virou quinta, tá uma bagunça ainda, né? Aí ele fala, mas... Ele falou, meu Deus. Eu falei, isso é Brasil. E dependendo da loja que você tem, numa região de business area lá, ou né, que vem aqui na Avenida Paulista, por exemplo, se você não tiver os pratos de segunda a sexta, na hora do almoço, ou de segunda a quinta, você tem um movimento muito aquém. Quando você impõe, né, os pratos, você abre a gama de cliente. Eu ia fazer uma pergunta um pouco sobre essa diversificação de cardápio, adaptação ao longo do tempo, né? Mas você já comentou aí que vocês, inclusive, oferecem pratos aqui no Brasil, que é um jeito de servir ao brasileiro, é um jeito de comer, né, do brasileiro, de se alimentar na maior parte das vezes. Só que, aí você comentou, né, antigamente hambúrguer era mais eventual, assim, hoje hambúrguer, diria, e acho que também se aplica a todas as regiões do país, está mais no cardápio, não? Assim, a gente vê muito mais hamburgueria, né? Às vezes negócios, tanto redes grandes quanto negócios menores também, caiu mais no gosto do brasileiro. Vocês percebem isso também? Vocês aumentaram, por exemplo, a oferta, até comparando com pratos? O hambúrguer, ele depois de 2014, 15, ele teve uma explosão no produto hambúrguer, muito gozado isso. Veio com aquela linha de hambúrguer gourmet, uma fase 2015, 2016, 2017. Aí vieram algumas hamburguerias gourmet, que, né, classificar gourmet é uma categoria que, entre aspas, discute-se muito. E a partir da pandemia, então, todo mundo passou a fazer hambúrguer, e eu brinco, em restaurante japonês tem hambúrguer. Então, quando você mostra para o americano que olha, restaurante japonês, você vai num restaurante de frutos do mar, ele vende hambúrguer, aí tem uma coisa, você vai numa churrascaria, num rodízio, onde ele coloca hambúrguer, você fala, tem uma coisa errada. Então foi até natural, e sem querer, quando a gente invadiu a área de pratos. Porque ao invadir a área de pratos, eu acabei pescando na praia dos outros, que é o casual dining. Então eu olhei para um Outback, falei, eu sou um Outback, guardado as proporções. Não sou uma steakhouse. Nem o Outback, entre aspas, é uma steak, né, se vende como uma steakhouse, mas hoje você olha para o Outback, ele é vendedor de hambúrguer, se você for. Então, as coisas foram se adequando
né, ao longo das necessidades. Então, como eu falo, o Johnny Rockets do Brasil era o único do mundo a vender pratos. Hoje não, nos últimos 3 anos eu recebo gente do Chile, da Bolívia, da Itália, do Catar, tá? Dos Emirados Árabes. Para quê? Para implantar pratos nestes mercados. Então, virou até um case internacional. Por quê? Também lá tem a necessidade de você ter mais oferta para o teu cliente. O cliente hoje ele não é um cliente de um produto só. Eu até admiro na área do varejo, falando de varejo, aquele restaurante que vive de um monoproduto. Né? Tecnicamente, eu falo, é loucura. Existem exceções. Né? Mas tem que ser muito bom para fazer naquilo um produto que pouca gente faça, com a tua primazia. Então, você ter um business focado numa determinada área, hoje, em determinado monoproduto, né, que é o que a gente está comentando, é super difícil. Então, foi uma transição de product mix, que eu acho que o mercado, depois da pandemia, se acentuou muito mais. Então, vender hambúrguer, hoje, para mim, é um default, todo mundo vende hambúrguer, bons hambúrgueres, aliás. A maioria dos players de hambúrguer hoje vendem ótimos produtos. Antigamente, você tinha uma gama de produtos de hamburguerias com produtos premium, porque a qualidade do produto que ele colocava, os insumos eram de primeira linha, ok? Você tinha um gap enorme do cara que fazia um hambúrguer na esquina. Hoje não, são muito próximos. Claro que o hambúrguer gourmet, aquele cara que faz um hambúrguer, ele tem uma loja, tem 2 lojas, ele tem um outro carinho. Quando você transforma uma coisa em rede, não dá para comparar uma rede com uma hamburgueria, ou uma lanchonete, ou um restaurante de carne, que tenha talvez 2 unidades. Né? A dedicação é diferente, os produtos são diferentes, a preocupação de desenvolver, tá? Os insumos é diferente. Então, mas o hambúrguer em si hoje como diz o iFood, deve ser o primeiro ou o segundo item do iFood, está brigando sempre no top 3. Pizza, comida japonesa e hambúrguer. Né? Eu ia falar que tem brasileiro, provavelmente, que vai na loja e come hambúrguer e prato. Né? Une os 2 momentos. E eu vou te falar outra coisa. Antigamente, existiam alguns folclores, né, que hambúrguer era coisa de homem. Eu tinha uma outra rede, eu era franqueado, eu sócio de uma outra rede, chamada Joy Léus, é uma hamburgueria do Rio de Janeiro, muito famosa. Nós tínhamos uma unidade aqui no Vila Lobos. Foi aí que eu aprendi que eu precisava de prato. Nós tínhamos um restaurante lindo no Vila Lobos. Era uma hamburgueria que vendia hambúrguer, algumas saladas, pizza fininha, mas era uma hamburgueria. E era hambúrguer de 250 gramas, 400 gramas de carne. Era gourmet, era fora da curva. E eu ficava na frente, né, da hamburgueria, e eu via passar 3, 4 rapazes e uma moça. Não vamos aqui não quero comer hambúrguer. E os 4 iam comer no Almanara, ou ia comer em outro player. Eu falava, perdi a venda. Aí eu falei, chega, a partir de agora nós vamos mudar tudo isso aqui. Vamos botar os pratos para dentro. Foi aí que veio a característica de trazer para o Casual Dining. Não foi no Johnny que eu trouxe. Foi em uma outra rede que a gente viu a necessidade. Eu vou te falar, do dia para a noite cresceu 30% o meu movimento e não parou nunca mais. Então, ou seja, você serviu uma experiência completa. Você não gosta de comer hambúrguer, mas você quer comer uma boa salada, com uma proteína, legal. Você vai, quem está com você, todo mundo tem que comer. Então, isso eu acho muito bacana. E isso realmente, ao longo dos anos, se comprovou uma fórmula ideal, né, para todos. O Augusto falou de experiência agora, né? Usou essa palavrinha. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre experiência, falar sobre consumidor. Eu vou voltar para falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai fazer um intervalinho rápido e na sequência a gente já volta para falar sobre isso. Até já! Voltando para mais este Bora Varejar, né? Mais esta edição do Bora Varejar, aqui com o Augusto da Johnny Rockets, CEO Johnny Rockets Brasil, e com a Ana Freitas, minha companheira de mercado e consumo. Como eu avisei, né, antes do intervalo, eu ia pegar uma palavrinha que o Augusto falou, que é experiência, ia colocar aí também o consumidor um pouco no meio para a gente andar com esse papo mais por essa linha. Augusto, você entende que hoje as operações de food service vão mais
para além do que só servir comida, e aí entrando essa palavrinha experiência também. Eu falo de vocês principalmente, que é uma rede, como você falou, o ambiente anos 50, você já tem isso meio que no DNA, mas parece que agora essa coisa da experiência de transformar o lugar, seja ele de food ou de qualquer outra forma de varejo, num lugar de experiência para o consumidor, está chegando com tudo, né? A verdade, eu acho que você falou, eu tenho isso no meu DNA, então isso para mim já é um default, já é dado, como a gente brinca, né? Você tem que vender a tua experiência, e a sua experiência não é uma experiência só de ambiente, a gente sempre fala de experiência na maior forma, né, super abrangente, que é a experiência completa do cliente. Ele é recepcionado, ele tem um bom conforto na cadeira, ele tem um ambiente bacana, ele tem um serviço e um produto e uma finalização de consumo boas, né? Tá no padrão. Isso torna uma boa experiência. Você tem aquele hoje, que você vê, hoje não, de alguns anos, indo para o que se fala de experiência, a experiência, muitas vezes, que eu tenho visto hoje como uma forma, é ter um restaurante temático, é ter um restaurante com uma alusão a um tema de um bicho, de um filme. Isso eu acho que é temporário, né? Esse tipo de experiência sensorial, que seja, ele é muito temporário em termos de ambiente. Agora, a experiência que nós, como clientes, gostamos de ter é ter um bom serviço, um bom produto. Então, essa é uma experiência que ela já vem historicamente, só que a gente não dava para esse nome. A gente sempre fala, isso é um restaurante honesto. Você pode pagar R$10 e ser mal atendido e nunca mais voltar, e pode pagar R$1.000 e falar, quero voltar mais vezes quanto eu puder, porque eu fui muito bem atendido. Os R$1.000 foram baratos. Então, o valor da sua experiência, cada um tem o seu, e ele é individual e ele é daquele momento. Então, todos nós já fomos várias vezes a um tipo de restaurante que é cliente, né, que nós somos clientes, e tivemos boas e más experiências. Às vezes alguém levanta com o pé esquerdo. Tanto o cliente levanta com o pé esquerdo, como o próprio garçom levanta com o pé esquerdo. Infelizmente, a gente lida com pessoas, né? E isso talvez seja a coisa mais gostosa que tenha no ramo de varejo, é a dificuldade que a gente tem todo dia em fazer gestão de pessoas. Porque o resultado do seu negócio cai em gestão de pessoas, né? O melhor produto que você venha a ter, enfim. Então, os restaurantes, nos últimos 2, 3 anos, têm acentuado, sim, essa área de experiência. Dentro do meu grupo, da minha rede aqui, que nós administramos, nós temos o Vassoura Quebrada, que é um restaurante nosso aqui temático, com alusão à magia, né? Onde você entra, você está imerso ao mundo da magia. Então, os produtos, os drinks, os hambúrgueres, super, super bacanas. Você tem uma experiência, né, sensorial, cheiro, é muito legal. Uma outra parte do nosso grupo abriu agora aqui o Africa Park. O Africa Park é um restaurante dentro de uma área de diversão, né, com brinquedos, com alusão nossa que é a África. Então, você tem um bom restaurante com um parque temático junto. E isso tem se repetido e replicado. Você tem vários players no mercado de grande sucesso. Agora, quanto tempo isso vai durar? Quais vão ficar? Aí a gente está aí para ver, né? Eu sempre falo, tem que viver todas as experiências. O varejo, de novo, é bacana por causa disso. Você aprende todo dia. Eu não consigo entender alguém que fala, eu conheço tudo de varejo. Não tem. Porque o cliente muda todo dia. E quando o cliente muda, o varejo muda, para se adequar ao cliente novo que entrou. Então, é um negócio que se retroalimenta. É um ser vivo. O varejo é um ser vivo. Então, é muito gostoso. E a tematização e a ambientização e a experiência dos restaurantes nos últimos anos estão nessa fase agora. Acho que o consumidor muda todo dia cada vez mais rápido, né? Nunca acho que a gente viu uma velocidade tão grande, tão intensa de mudança de comportamento, até porque a gente também tem inovações no varejo e tudo mais, né? Você falou de... Você não consegue ler hoje,
Nós não conseguimos ler o cliente, nós não temos tempo hábil de ler o cliente e entregar o que ele quer. Muitas vezes é isso. Você para, você consegue identificar, ele já mudou. Você está sempre um passo atrás. Tem situações que você fala, meu Deus, como é que a gente corre atrás da bala, né? Não consegue, porque está muito rápido mesmo. Você falou uma coisa super verdadeira. Pensando aí em vocês especificamente, que estratégias vocês usam? Você falou de cheiro, né? O food service já é experiencial, né, na essência, eu acho, né? Quando você entra no restaurante, você já está vivendo ali uma experiência, enfim. O que você acha que vocês têm de diferencial, enfim, que atraem esse consumidor? E aí eu vou emendar com uma outra pergunta, que é sobre collabs. A gente tem falado muito, tem noticiado toda hora empresas que estão fazendo parcerias, collabs, marcas, às vezes, de setores completamente diferentes, mas que estão se juntando justamente, às vezes, para um trazer o cliente do outro, né? Elas se retroalimentarem ali. Se isso também é uma estratégia, enfim, que vocês têm lançado mão, e como você acha que isso atinge o consumidor? Falando da Collab, sim, é uma estratégia super legal. Muitas vezes concorrentes se juntando. Eu posso falar uma experiência que nós tivemos pouco antes da pandemia com o The Fifties, que era uma rede muito forte aqui de São Paulo, muito similar ao Johnny Rockets, inclusive. Nós pegamos o maior produto dele e vendemos no Johnny. Pegamos a maior venda do Johnny e vendemos neles. Então, era super legal, quer dizer, eram concorrentes dando as mãos. Recentemente, nós fizemos com Nathan's, que é o Hot Dog, fizemos com outros players. Eu acho bacana a gente fazer collab, troca de experiência, imagem, é óbvio, clientes diversos. Então, eu acho isso o caminho super bacana, até para dar uma oxigenada. Na tematização, o próprio Johnny Rockets é uma tematização, né? Porque você vai aqui nas lojas, a cada 40 minutos tem a dança. Então, teoricamente, o DNA do Johnny Rockets é um restaurante, entre aspas, dos anos 50, temáticos, com Junkie Box, e tem a dança dos atendentes a cada 40 minutos, está com uma hora. Então, isso já é tradicional no Johnny Rockets. Então, a experiência sensorial do Johnny Rockets, do presencial, né, o Johnny Rockets tem no seu DNA, né? Alguns países fazem mais, outros países fazem menos, até por uma característica da população. Mas isso seria uma das grandes forças do Johnny. Você fala em termos também que é muito utilizado, o Brasil aprendeu a utilizar muito, é a aromaterapia. Então, você entra num determinado ambiente, você é impactado pelo aroma daquele tipo de produto que ele tem. Você vai numa doceria, hoje, você sente a presença da baunilha. Você vai numa churrascaria, você sente a presença do barbecue, que às vezes é um sachê no ar-condicionado, às vezes é um produto que ele faz próximo ao salão para que o aroma se espalhe. Nós temos uma rede de gelateria. Nós fazemos a casquinha atrás do balcão. Então, quando está fazendo a casquinha, o aroma da casquinha se espalha pelo wall. Isso é tradicional, não só... Então, isso é legal. Isso é experiência. Então, isso é bacana, porque isso é o mercado americano. Eu acho que eu vivi muito o mercado americano. O Brasil sempre estava 2 décadas atrás do mercado americano, talvez 1 década e meia. Hoje, nós não estamos, não. Hoje, as coisas são muito rápidas também para a gente. Então, eu olho hoje as coisas que são feitas aqui, muitas delas, como a aromaterapia, já existe nos Estados Unidos há 30 anos, e eu vejo isso nos últimos anos no Brasil. Estamos alguns anos luz atrasado. Mas funciona? Funciona. É mais um tijolinho na parede, né? Você não tem um único motivo, você tem que fazer uma junção de fatores ali. Mas é gostoso ver essa evolução e esse acompanhamento do mercado e da maturidade do varejo no food service. É muito legal. Hoje olha, sinceramente, hoje o Brasil, em termos de food service, não perde para ninguém no mundo. Está muito legal. Os players são muito bons, as pessoas que trabalham são muito, muito técnicas, conhecedoras do negócio. É bacana, é bem gostoso. Verdade. Vou passar para o Gustavo fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o interesse pessoal dele aí, mas antes eu vou só comentar aqui que a Isabel, que está acompanhando a nossa, no bastidor aqui, que é da assessoria de imprensa da Johnny Rockets, lembrou de uma collab com o Vigor Grego no milkshake, que vocês também fizeram, não é isso? Enfim, além de...
A gente acaba esquecendo. Não, enfim, mas é legal também, além de marcas, muito legal, além de outros foods, né, também trazer indústria e tudo mais, enfim, esse mundo de collab, acho que, e não só aqui, né, mas acho que no mundo inteiro, parece que abriu-se o olho para infinitas possibilidades aí, né? Juntos somos mais fortes aí, Ana. As pessoas precisam entender que as pessoas, que a gente, né, que as pessoas juntas, elas geram muito mais engajamento, que é a palavra do momento, né? E o seu negócio fica muito mais forte. A concorrência é a coisa mais super ótimo. É super saudável ter concorrência. E quando você traz a concorrência até para perto de você, você acabou descobrindo que ele não é um inimigo. Ele é apenas um player do teu lado que divide com você um espaço, mas vocês dois, na verdade, tem uma simbiose. Então, um depende do outro. Então, você botar uma cara... Eu sempre brinco quando a gente vai expandir, porque o pessoal da expansão fala, olha, não tem quase restaurante, então vamos estar sozinhos. Eu falo, claro, gênio, a rua de baixo está todo mundo. Eu quero estar na rua de baixo, parede com o meu concorrente. Não quero ficar sozinho, não tem mágica, não tem gênio. Já inventaram a roda, só girar ela, né? Então, eu acho isso muito saudável, muito gostoso. Eu acho que é um super ganha-ganha, né? Porque é uma divisão tanto das dores, né? Quanto da parte feliz, né? E acho que esse engajamento que você fala, Augusto, é muito legal, porque acho que você comentou em algum momento, o pessoal passou na frente e falou, ali não tem prata. Cara, se você está numa turma, assim, e aí fala assim, como você falou que vocês fizeram a collab com o 50s na época, né? Não, mas tem 50s lá, então vamos, vocês comem Johnny, eu como 50s. Aí a pessoa que foi comer 50s, na verdade, comeu Johnny, aí ela passou a comer Johnny. Isso. Enfim, um ganha-ganha, muito bacana. Eu lembro que na página do Facebook, aí você tinha os haters do Johnny, e os haters do The 50s. Agora o 50s vai quebrar, aquela porcaria do Johnny entrou no 50s, ou vice-versa. E, até que enfim, chega de 50s, aquele lixo. E não era nada a ver, eram os haters, e a gente se beneficiou muito disso. Porque você falou, a experiência cruzou. Porque o cara que gosta de falar mal é muito fácil, dar engajamento, quando a gente brinca, né? A palavra, né? Mas é muito bacana quando você vê as duas empresas e as pessoas das empresas se conectarem, porque às vezes os CNPJs até se conectam, mas as pessoas não se conectam. E é bacana quando a coisa vem de baixo para fora, entendeu? Nossa, né, sai das empresas ou das pessoas, de dentro para fora, desculpa. É muito legal, porque aí gera internamente esse engajamento. E a coisa fica muito bacana. A gente tem visto muitas coisas sendo feitas no varejo, marcas, né, concorrentes ou não, se juntando. Eu acho muito bacana. É saudável para o cliente, né? Quem ganha é o cliente. Muito bem, quem ganha é o cliente. A Ana brincou agora há pouco que eu ia ter uma pergunta que era de interesse particular, né? Na verdade, como eu falei no começo, eu sou um consumidor da rede mesmo, né? Então, eu já consumi hambúrguer no Johnny Rockets, já consumi prato no Johnny Rockets, antes de ter filhos, já fui com os meus filhos, que eles curtiram muito a parte da dança, né? Tal. E também consumi Johnny Rockets em um outro lugar, um lugar mais... popular, assim, que foi o estádio do meu time, que é o São Paulo, no estádio do Morumbi. Eu não me lembro, Augusto, se vocês estão com operação lá ainda, né? Eu acho que a última vez que eu fui ao estádio, nem sei se eu fui esse ano. Seu time não ganhava alguma coisa quando você foi, né? Quando não ganha mais... talvez. Mas eu queria saber de vocês, estando ou não estando, vocês estiveram lá, eu queria saber um pouco do desafio de uma operação dessa, de estar num estádio de futebol, nas arquibancadas, nas numeradas, como é que é esse desafio? É completamente diferente, né? Nós estamos em vários pontos do Morumbi, nós temos um parceiro que faz a maioria das feiras de São Paulo, então todas as feiras nós temos 2, 3, né, Johnny Rockets, Fórmula 1 nós fazemos, estamos em fase final de negociação para entrar no zoológico agora, para colocar Johnny Rockets no zoológico, mas voltando ao estádio que você fala, é uma experiência diferente, é um momento diferente, é um produto que em algumas situações não é o produto, como a gente fala, igual da loja, existem algumas situações em feiras, por exemplo, que o nosso hambúrguer, você não tem estrutura física, técnica,
naquele local, por exemplo, uma fritura, uma estrutura. Então, nós temos um tipo de hambúrguer diferente, o que nos preocupa um pouco porque torna o nosso produto diferente da loja, mas é muito bom para a marca, né, para você estar com a presença, você que tem uma exposição nas feiras que vem gente do Brasil inteiro, então, né, o Johnny Rockets passa a ser visto, né, pelo Brasil todo, nos estádios, nos shows, mas é uma operação de guerra, uma operação muito difícil, operação de estádio, de aeroportos, são operações especiais. Elas demandam estrutura, estratégia, um supply chain bem reforçado, e infelizmente, problema de mão de obra, né? Por se tratar de uma venda de um dia, ou de um show, de uma série de shows, você tem uma contratação de pessoas que não são, eles são o que a gente chama, são funcionários avulsos, né? Só para aqueles eventos. Eles são registrados, mas eles não têm nenhum vínculo com a gente. Eles não são treinados como é numa loja. Então, você tem que administrar essa situação. Tão difícil quanto a logística, tão difícil quando eu acho que a coisa mais difícil você operar nesses eventos é gente, de novo, tá? Pela qualificação que você tem de treinamento ou de mão de obra mesmo dessas pessoas, né? Porque são o que eles chamam de freela, eles têm um hábito de falar esse nome, né? Então, eles não têm vínculo com a marca, não têm o treinamento, não têm o carinho, não conhecem a essência da marca, é aquilo. Então, eu acho que essa grande dificuldade de você operar eventos e estádios que a gente enfrenta. Pode voltar no estádio, então, Gustavo. Estão lá, esperando. Mas ó, faz uma bela diferença você pegar no intervalo de um jogo, ainda um jogo que você tá, um jogo ruim, assim, né, Augusto? Você pega São Paulo jogando, né? Assim, um cheeseburger e um milkshake, faz uma bela diferença. Imagina. Bom, estamos indo para o final. Antes do quadro aí, check-out que o Gustavo vai anunciar, queria fazer uma pergunta sobre planos de vocês para o Brasil. Vocês comentaram que estão ampliando aí, né, presença e tudo mais. Vocês atuam por meio de franquias, certo? Como que é esse modelo hoje? Enfim. E quais são os planos futuros para a marca aqui no Brasil? Nós hoje atuamos com operações próprias e com franquia, né? Nós temos os dois modelos. Eu continuo tendo operação própria, preciso ter operação própria, mas o forte é realmente franquia. Nós estamos inaugurando novos mercados, nós vamos inaugurar Belém nos próximos meses, lá no Piauí, em Teresina, uma unidade aqui em Alphaville, São Paulo, duas unidades aqui em Maceió, Porto Alegre, mais uma loja, BH, enfim, Rio de Janeiro. Esse é um ano para o Johnny, um ano de expansão. O Johnny não tem uma expansão agressiva e quantitativa, porque o investimento é alto, então a gente tem uma outra visão do crescimento do Johnny. O Johnny, ele cresce por qualidade de venda, então muitas vezes eu tenho, fazer uma alusão a uma loja de gelato que vende 100 mil reais, o Johnny vende 3, 4, 5, 6 vezes mais do que uma gelateria. Então, é muito mais fácil abrir um Johnny do que abrir uma gelateria em termos de resultado do DRE. São outros franqueados, é um outro, como a gente chama, é um outro bicho. Mas o Johnny cresce bem esse ano. A nossa ideia é continuar nesse ritmo de crescimento qualitativo. Nós temos projetos para lojas menores, nós temos projetos para as lojas, para Johnny Go, que são lojas para serem instaladas em postos de gasolina, eventos, praças, mas é um projeto que a gente já testou e eu não me sinto confortável desse projeto ter ainda um andamento. Eu não consigo... É a tua história, a gente opera esses projetos. Então, a gente tem, antes de mais nada, as lojas do estádio é do meu grupo. Então, está dentro de casa, porque é difícil de operar. Eventos, eu tenho um especialista para evento, que já opera várias marcas, então, para ele é fácil. Esses Johnny Go's, nós abrimos 2, 3 lojas. Tem um franqueado que tem uma. A gente apanha algumas coisas, então a gente testa muito. Isso dá uma diminuída na quantidade de loja, mas enfim, é uma estratégia nossa, nós estamos confortáveis com isso.
Então, esse é o nosso futuro para o Johnny nos próximos, pelo menos até o final desse ano. Para 26, a gente espera bater em 26 mais 10 unidades. 10 unidades por ano, para nós é confortável. É um número confortável. Como a Iana adiantou, chegando no final do nosso episódio do Bora Varejar, tem o nosso quadro já conhecido Checkout, que a gente dá a super liberdade para o nosso convidado, né? Olhar diretamente para a nossa audiência e deixar aí o seu recado final sobre o que a gente falou, sobre o que a gente não falou, ou sobre qualquer outra coisa, Augusto. Não, gostaria de falar um pouco de varejo, né? Que eu acho que é o nosso mote. Eu acho que o varejo é um bichinho maravilhoso, né? Quem quer entrar para empreender na área do food service, varejo amplo, mas vamos falar na área do food service, é uma área difícil. Eu sempre dou esse conselho. Eu faço entrevista com meus candidatos de franquia, eles só são aprovados depois que eu realmente conheço, converso. Eu sou o pior vendedor de franquia que vocês possam imaginar. E porque o varejo no food service ele é um pouco mais difícil. A alimentação é o que mais tem em franquia, é o que mais você vê. Quando o mundo fala, eu faço uma boa pizza, então eu vou fazer uma pizzaria. Eu faço um bom hambúrguer, vou fazer um bom hambúrguer. O varejo, ou nessa área, no food service, ele é muito complicado, tem muitas variáveis. Então, eu sempre falo para o candidato à franquia, analisa que você tem que ter, sua vida vai mudar, o seu conceito vai mudar. Se isso é apenas um investimento, vou diversificar o meu portfólio de investimento, vou atuar na área com a minha família, ou eu vou atuar na área. Então, o varejo, ele necessita de você se entregar para ele. Tá? Eu não acredito que ninguém consiga fazer varejo ou fazer negócio, empreender, sem se entregar. Estatisticamente, por isso que a gente vê na estatística que uma empresa, X número de empresas fecha com um ano, Y fecha com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, e a maioria das vezes, boa parte das vezes, é essa entrega, né, dos empreendedores no negócio. Então, o que eu dou de conselho é, no food service, entenda bem o mercado, converse com pessoas que atuam, conheçam o dia a dia. Não é super legal você ter uma loja num shopping que você adora ir, né, frequentar. Puxa, eu queria ter um negócio, queria ter um quiosque de sorvete, um quiosque de outra coisa, uma loja no shopping X que eu gosto muito. O conselho que eu dou é, vai visitar, continue visitando como cliente. Não monte um negócio nesse shopping porque você gosta do shopping, ou não monte uma marca de negócio porque você gosta daquele produto ou daquela marca. Se identifique com aquilo. E saiba que é muito difícil e você vai ter que se dedicar muito e se entregar muito nos primeiros momentos ou ao longo de toda a tua vida nesse ramo para que a coisa dê certo. Né? As variáveis contrárias a qualquer empreendedor no Brasil, elas são enormes. Né? Eu costumo falar para o americano, ele quer entender o mercado brasileiro, eu falo, quando dá errado, né, ou quando dá certo, né, quando der errado, tudo tem que dar errado aqui no Brasil. Você abre contra tudo e contra todos. Né? Para dar certo, você tem o fator sorte, você tem o fator competência, mas eu acho que a dedicação ela é fundamental. Você pode ter sorte e não se dedicar, pode ser competente, não se dedicar e pode dar certo. Mas quando a gente analisa estatisticamente para os próprios negócios, para os negócios à sua volta, você vê que muitas redes, muitas marcas, muitos produtos naufragam por falta dessa conexão, a perda dessa conexão. A gente vê isso no dia a dia, no varejo, você deve entrevistar e vê isso muito no dia a dia. Então, para quem for entrar nessa área e gosta, analise bastante. É maravilhoso, porque se o bichinho morder, você não sai mais. Então, pensa bem. Olha, não, um check-out que foi praticamente uma aula, né? Total, adorei. Adorei a sinceridade, né? A honestidade, a transparência, que acho que é isso que o empreendedor precisa, né? Muitas vezes a pessoa faz exatamente como o Augusto falou, né? Abre porque gosta da marca, ou porque gosta daquele shopping, frequenta aquele shopping, enfim, mais pelo coração do que pela razão. E não se prepara, enfim, como poderia. Adorei o papo, super obrigada, Augusto, pela presença aqui no Bora Varejar.
Obrigado a vocês, obrigado, Gustavo, Ana, obrigado pela parceria, obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal mesmo. Brigadíssimo, Augusto. E a Ana, obrigado por dividir, né, novamente um Bora Varejar comigo. É sempre um prazerzaço. Você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho e compartilhar esse conteúdo. Deixe seu like também, né, nas nossas redes, na Mercado Consumo, mercadoconsumo.com.br é o portal da Mercado Consumo. Todas as notícias de varejo e consumo do Brasil e do mundo estão por lá, e as nossas redes sociais também, Instagram, YouTube. Nós estamos onde você estiver. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.